Renúncias. Hoje em dia, em todos os viés de denominações cristãs, protestante ou católica, pouco ou nada se tem ensinado sobre seguir a Jesus. Seguir a Jesus, ou seja, ser discípulo dele, não é para os fracos, nem para os apegados com tudo que este mundo oferece. Mas tem a ver com negar a si mesmo, e vamos ver, nesse estudo de hoje, o que implica negar a si mesmo. Lucas 14, 28 ao 33. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Nessa leitura encontramos duas parábolas: parábola do construtor da torre e do rei guerreiro. Elas se encontram exclusivamente no Evangelho de Lucas. Foram contadas por Jesus em sua última viagem partindo da Galileia para Jerusalém. Durante esse período, Jesus esteve acompanhado por grandes multidões. Aquele povo acreditava que quando chegassem a Jerusalém, Jesus iria estabelecer o seu reino e subjugar o Império Romano. Além dos milagres de curas e multiplicações dos pães, essa era a maior motivação das pessoas em acompanhá-lo na longa jornada até a Cidade Santa. Contudo, o Messias não estava se dirigindo para Jerusalém para ocupar um trono em sua primeira vinda. Antes, ele estava se dirigindo para tal destino, sabendo que seria preso, julgado e condenado à morte de cruz. Portanto, o propósito do Messias era contrário ao que o povo pensava. Eles não imaginavam que ele seria executado no Calvário, embora ele próprio tenha dito anteriormente aos discípulos, além de tais fatos estarem constando das Escrituras. Lucas 9, 22. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Mateus 17, 22 ao 23. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Jesus então conta essas duas parábolas para as multidões que o seguiam, com o objetivo de alertá-los acerca do verdadeiro custo do discipulado. Elas precisavam saber
quais seriam as implicações, caso decidissem dedicarem as suas vidas a servi-lo. Na primeira parábola, Jesus supõe a construção de uma torre, provavelmente tendo como cenário uma propriedade rural, como era comum naquela época. Considerando a ênfase dada ao custo da torre, é possível que fosse para armazenagem de ferramentas e suprimentos e que também pudesse ser utilizada como residência temporária. O que se sabe é que naquele tempo, possuir uma torre em seu campo representava mais prestígio para o dono, além da valorização da sua propriedade. Todavia, Jesus ensina que se não for feito um planejamento correto dos custos da construção, os recursos poderão acabar antes que o empreendimento seja concluído. Neste caso, todo o respeito, prestígio e valorização que a torre poderia trazer em nada resultaria. E pior, o construtor ganharia a fama de incompetente diante de sua incapacidade para terminar a obra iniciada e certamente seria alvo de zombaria. Há um custo para seguir Jesus. Mateus 16, 24 ao 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Para muitos, viver é aproveitar a vida. É se divertir com os amigos, com a família, dançar, ir no happy hour depois do trabalho, juntar-se com amigos, viajar, buscar ser feliz, é isso. Quem nunca ouviu alguém dizer: o importante é ser feliz? Ou então: a vida é curta, segue seu coração, o importante é ser feliz. Jeremias 17, 9 ao 10. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essa é uma das razões a qual Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, a encontrará. Não se esqueça que nossa vida não se limita apenas neste corpo mortal, mas num corpo imortal, seja pela ressurreição dos mortos ou pela transformação dos vivos, quando na volta de Jesus. Então, voltando às parábolas, já na parábola do rei guerreiro, Jesus fala da avaliação estratégica que deve ser feita por um rei antes de entrar em batalha, a fim de analisar se com seu exército de 10.000 soldados poderá ou não enfrentar um exército que possui o dobro do tamanho. Essa avaliação precisa ser muito honesta e sincera para que, se caso julgar não ter condições de enfrentar seu oponente, o rei pudesse enviar uma comissão de embaixadores para apresentar um acordo de paz, antes que o exército inimigo viesse até ele. Assim,
não apenas seus recursos seriam poupados, mas a vida de seus homens também. Na parábola do construtor da torre, a lição é: planeje e avalie o custo antes de agir. E na segunda parábola, a lição é: avalie as possibilidades de sucesso. Tome uma ação e esteja disposto a ceder se necessário for. Na primeira, o fazendeiro precisa tomar uma decisão, isto é, ele pode ou não fazer a torre. Na segunda parábola, o rei também precisa tomar uma decisão, porém ele não tem a liberdade do fazendeiro. Ele obrigatoriamente precisa agir, ou seja, ou vai à guerra ou cede um acordo de paz. Num primeiro momento, essas pessoas apresentavam desfrutar de uma liberdade de ação, isto é, construir ou não construir, buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ou continuar sonhando com o reino terreno. Se apoiar no fato de terem comido do maná no deserto, ou comer do verdadeiro pão enviado por Deus. João 6, 48 ao 50. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Contudo, o ensino prossegue e Jesus mostra que não existe a possibilidade da neutralidade, ensinando então 3 princípios. 1. É preciso ponderar e planejar antes de tomar a decisão. 2. Mas é necessário que a ação seja tomada. 3. Porém, é preciso partir para a direção certa, perseverar até o fim, combater o bom combate e estar disposto a ceder se necessário for. Em Lucas 14, versos 26, 27 e 33, Jesus repete 3 vezes a sentença: não pode ser meu discípulo. Jesus enfatiza nessa parábola que seus seguidores precisam compreender que segui-lo é comparável a um projeto que exige grande investimento e perseverança. Lucas 6, 4, 9. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Ele ensina que a real compreensão deste assunto conduz seus seguidores à autonegação e à capacidade de ceder e a renunciar a tudo e a todos por causa do Evangelho. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, o ensino dessas 2 parábolas mostra que Jesus não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa. Ele não quer parte com aqueles que apenas o chamam de Senhor e lhe honram apenas com os lábios. Lucas 6,46, Mateus 15, 8. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estes são como as sementes que caem nos lugares rochosos na parábola do semeador. Eles se empolgam, crescem rápido, mas não possuem raízes. Quando são submetidos à provação ou perseguição, acabam desistindo.
Mateus 13, 20, 21. O problema é que, quando isso ocorre, a condição dessas pessoas passa a ser pior do que antes. Elas irão viver com a vergonha da derrota e da incapacidade, sem ter onde depositar as suas esperanças. Tentar construir a torre e não terminá-la acarreta sérios problemas e prejuízos para o fazendeiro, que se torna objeto de ridículo. De igual modo, o prejuízo de uma batalha inconsequente é irreversível. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus claramente afirmou que esse tipo de sal não serve mais para nada, ou seja, assim como o vexame da desastrosa construção da torre inacabada não pode ser apagado da mente das pessoas. As vidas perdidas não podem ser recuperadas. Após uma decisão equivocada que conduziu a uma guerra fracassada, o sal que perdeu o sabor não pode mais ser restaurado. Da mesma forma, é impossível reconduzir aqueles que caíram depois que já tiveram conhecimento da verdade e se fizeram participantes do Espírito Santo. Hebreus 6, 4 ao 6. Portanto, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Hebreus 10, 27. Para estes, resta apenas uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Sejamos como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Lucas 6, 47 ao 48. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Se permanecermos em Cristo, não seremos abalados e daremos muitos frutos. João 15, 5 ao 10. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor
permaneço. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10:39.